Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. As criaturas, vamos para o estudo 22, né? É o tema do volume 1, trecho 9. As criaturas devem desaparecer aos olhos da alma, a fim de olharem apenas para Jesus, agirem somente com Jesus e para Jesus. Não me lembro em ordem, mas como posso, irei dizê-lo. E acrescentava: quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim, com o outro olho deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas desvaneçam completamente. Se te dão ordens, não olhes para as pessoas. Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Não olharás se a coisa te é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-la. Fechando os olhos a tudo isto, os abrirás para olhar somente a mim. Me levarás junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente, e me dirás: Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir, não mais sujeito às criaturas. Então, se tu andas, se trabalhas, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim. Ó, quantos defeitos evitarás se fizeres assim? Outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenhas o olhar fixos em mim, pensando que com a minha própria boca te digo: filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afastes o olhar delas, sejamos senão somente eu e tu sempre. As demais destruas. Quero fazer-te bela por meio destes sofrimentos. Quero enriquecer-te com méritos, quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim. Tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, serás gratas com aquelas pessoas que te dão oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum benefício. Fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz. Amém. Então, deixa eu ver o que Jesus ilumina, né, para estar falando a respeito disso, né? Então, Jesus fala, né, quero que seja sempre reta no teu agir. Então, ele vai ensinar a intenção reta para a pessoa, né? Para Luísa, para nós. Ele quer que o nosso agir, ele tenha um propósito, assim, correto, né? Direcionado em Deus. Então, ele vai ensinar como fazer isso, né? Como viver isso mesmo na prática. Que tudo que Jesus permite é porque ele quer que a gente haja retamente, né? Ele quer nos ordenar. Ele está trabalhando a nossa alma para que tudo em nós tenha semelhança com ele. Então ele vai falar: com o olho deves olhar para mim, e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Isso é a vida nossa na divina vontade, né? É a atenção constante que Jesus pede de nós. Você está ali concentrado em fazer o seu dever, mas não tirar os olhos de Jesus. Então, que aquilo não, as coisas humanas não podem ser desculpas para você falar que por causa delas você não pode naquele momento pensar em Deus, né? Que naquele momento ali
você acha assim que a sua vida é simplesmente viver por essas coisas, né? A ordem pela ordem. A minha vida agora é o meu trabalho, né? Então, você, tipo, separar, né? Esse momento do trabalho é o momento do trabalho, o momento da igreja é o momento da igreja. Então, quando eu for até a igreja e rezar, é a hora com Deus, mas agora é meu trabalho, ponto final, e você tá ali totalmente concentrada, 100%, mas muitas vezes não com agindo retamente, né? Mas você está ali preocupada com perfeição, né? Preocupada com o que os outros vão falar do seu trabalho. Então você quer fazer o perfeito possível, às vezes, para conseguir alguma vantagem humana naquilo que você está fazendo, elogios. Então, assim, aí você fica querendo, né? Aí você, o que que acontece quando você fica tão fisurada nessas coisas? Um monte de inquietação, né? Porque você vai querer, vai prestar tanta atenção nisso e tudo que sair do lugar, que não sair conforme que você deseja, vai te causar inquietação, nervoso, né? Porque você está totalmente, simplesmente focada naquilo ali, não tem nada, um significado espiritual. Então, na divina vontade é diferente. A gente não deixa de fazer o nosso ofício, seja de mãe, seja de dona de casa, seja de trabalhadora, né, trabalhador, seja a nossa vida, mas não é pela simplesmente como as outras pessoas fazem para sobreviver aqui na Terra, com aquela visão de planos, projetos, conquistas, né, que simplesmente para a Terra. Não, a gente age, quando é reto agir, é por Deus, porque você sabe que é Deus quem te deu, né, esse estado que não é assim definitivo, pode mudar né, então assim, não é que a divina vontade é isso. A divina vontade é eu no meu trabalho. A divina vontade é eu sendo mãe, eu sendo esposa. É a divina vontade, é isso. Então eu tenho que fazer o mais perfeito possível, não. Isso pode ser passageiro. Isso é um estado que Deus te colocou aqui na Terra. Entende? Mas mesmo isso, o propósito para o qual você vai fazer essas coisas tem que ser reto, que é por Deus, porque Deus está ali também vivendo aquilo em você e Ele quer, através de você, cuidar dessas coisas. Mas a visão tem que mudar, né? Porque às vezes você quer fazer para ser visto, para ser elogiado pelas pessoas, né? Para mostrar que você é perfeita naquilo ali que você está fazendo. Então muda tudo isso. Você vai fazer unicamente por Deus. Unicamente por amor a Deus, porque Deus quer. Então, você vê que a pia tá cheia de vasilha para lavar, entende? Você vê que aquela sujeira tá ali, claramente é um ato que você precisa fazer, né? De ordem, normal. Isso não é nem você falar, é a divina vontade. O que que é a divina vontade nisso? É o que você olhar para Deus, é esse ponto que ele fala. Com outro olho deves olhar para mim. Então, o que que é o ato na divina vontade? Não é só pegar a vasilha e lavar. Isso já é o natural que todo mundo faz, né? A pessoa vê que tá sujo e vai lavar. Aí muitas vezes tá ali, mas tá ouvindo uma música sertaneja, dançando, ouvindo forrozinho, pagode, tá com a cabeça já pensando em um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Você não. Então a vida na divina vontade é a sua conexão com Deus, é a interação com o divino. É você entender que foi a divina vontade que te traz aquela água que você tá lavando vasilha, que te dá aquelas vasilhas para lavar, que te deu aquela vida, né? Entendeu? Então, é a conexão com Deus, entendeu? É esse entendimento, né, do propósito para o qual você está fazendo aquele ato. Tem um para quê daquele ato, né? Entende? Você já é um ato. Você, pessoa humana, é um ato divino. Você respira, você vê, você escuta, você fala, você se move, tudo é Deus em você. Então é Deus em você fazendo aquilo, lavando aquela vasilha, e você ter ciência de que é Deus em você fazendo aquilo, e porque Deus quer fazer aquilo. Se tá na hora de lavar, é o próprio Deus falando, vamos lavar essa vasilha, e é Ele mesmo lavando. E isso é muito grande. E isso que é bonito. E isso é reparatório, né? Porque muitos não lavam, mas assim, tá xingando, tá reclamando que tem que lavar.
não vê nada de bem nisso, né? Servir a família é um horror, a pessoa se sente escrava, a pessoa se sente com a escravidão, tá ali lavando, mas tá xingando, pensando, nossa, eu sou uma escrava nessa casa, né? Então, assim, tem tantos sentimentos ruins, né, passando na cabeça da pessoa, tantos pensamentos ruins, né, contrários, ela não vê aquilo ali como divino, nunca, né? E às vezes para divino é só um ato de estar na igreja em um momento específico, mas aquilo ali então assim, é um entendimento que você vai ter em cima daquilo, mas ao mesmo tempo você não fica tão focada nisso. Você fica mais no espiritual, que é refletindo o que você ouviu do livro do céu, né? As verdades de Deus, ali você pode estar ouvindo um vídeo na hora que você está fazendo, ou né, meditando sobre alguma coisa que você ouviu, que você gostou. Então, assim, o ato a gente faz meio que automático, porque você não fica assim, ai meu Deus, é Jesus em mim, então deixa eu prestar atenção no que essa xícara que eu tô lavando não pode ficar, nossa, tem que ficar perfeita, né? Para ser um ato na divina vontade, né? Essa vasilha, você ficar prestando atenção em cada detalhinho do que você tá fazendo, não, a gente faz no automático, tá? Não fica ali limpando a casa e prestando tanta atenção assim, né? Faço no automático, né? Tô fazendo, mas eu tenho reconhecimento de que isso tem valor, né? Nossa Senhora, você vai ver ela nos 31 dias falando, né? Que nas pequenas coisas, tudo ela fazia muito concentrada, mas concentrada em Deus, no valor espiritual, porque ela sabia o significado das pequenas coisas. Quando ela fala dos atos da divina vontade, ela vai dizer coisas simples, como pegar a linha e levar para a mãe dela, ajudar a família dela nas coisas mais simples. Ela, bebezinha ainda, pequenininha ainda, já dando aquele auxílio ali, varrer o chão. É isso que ela vai falar, né? Mas tem um significado espiritual gigantesco aí, né? Porque é um ato na divina vontade, o mais simples. Então a gente não joga fora essa vida, né? Dessas pequenas coisas. Mas não é a coisa em si, gente. Ah, eu fiquei prestando atenção até nas quinas da parede, assim, para não deixar nada de sujeira. Não, não é isso. Mas você sabe que aquilo também tem valor. Você não joga fora essa vida. Você sabe que aquilo ali, por que que tem valor? Porque você está na ordem. Porque você está fazendo aquilo no propósito, no fim, que era o Deus habitar na criatura e agir através dela. Então você tá fazendo com esse entendimento em nome de todos, que já varreu uma casa, que já lavou uma vasilha, que já limpou a quina, né? Você tá, entendeu? Vivendo a vida sonhada por Deus, a esperada há 6.000 anos, né? De espera que a divina vontade reinando na criatura. Entende? Porque essa foi a vida do Adão com Deus. Adão não ia deixar de fazer tarefas. Ele ia lá cuidar dos animais, né? Dar comida para os animais, plantar, junto com Deus, em comunicação contínua com Deus. Então, essa é a vida, é o fim, é o propósito, né? Então, é muito grande isso. Então, você sabe que é muito valioso, mas não é simplesmente o material humano que você está fazendo ali, é você tem a conexão com Deus, o entendimento de quanto que isso é na divina vontade, como que isso é importante, né? E você está refazendo isso em nome de todos, porque os outros fizeram, mas não tinha talvez essa compreensão de que aquilo era importante. Às vezes elas valorizaram coisas mais extraordinárias, que acharam que o espiritual, que o perfeito é só ver Jesus, ter visão, ter chagas, ter milagres assim estupendos, né? Você se bilocar de um lugar para o outro. Eles valorizavam isso de como santidade. As pessoas não viam Deus nisso, santidade nisso, e você agora está vendo santidade nisso, e você não sente que está separada de Deus, que só está com Deus em um momento específico em que você está no encontro, fazendo oração, e você está lá com Deus. Não, estou com Deus aqui também no que eu estou fazendo, e Deus quer exatamente o que Deus. Você sabia que é exatamente isso que Ele quer viver em você, que a divina vontade quer viver esse momento. Você viu o seu banheiro sujo lá e você teve entendimento de que vamos limpar, entende? Então, não, mas não é. Então, assim, você tem entendimento de que é o que Deus está vivendo em você, em tempo real, aquela circunstância. Mas o principal
Porque o que acontece é que as pessoas olham o que estão fazendo e esquecem de Deus, né? E aí deixam o estudo para depois, né? Que o principal é esses conhecimentos da divina vontade e o divulgar isso, falar sobre isso, sabe? E deixa isso assim, sim, eu tenho muita coisa para fazer. Aí acha que tá fazendo a divina vontade, não, ela tá indo sozinha no ato humano mesmo dela ali, né? Porque, tipo assim, ela não tá preocupada com o que, com a prioridade, que é Deus. Ela não tá preocupada com Deus, né? Ela tá preocupada, ela tá mais parecendo a Marta lá, que um monte vai fazer. Mas é para servir Jesus mesmo. Mas como Jesus quer ser servido? A Maria estava aos pés do ouvido dele, né? Tava com o ouvido aos pés da boca dele, né? Prestando atenção ali em tudo que ele tava falando, né? Então, então é muito sério isso, né? Então, assim, essas coisas dentro da ordem que também tem uma ordem para fazer, não é simplesmente ficar ali no ativismo, não. Entendeu? Então, é muito importante isso, né? O que mais que eu posso falar? Com um olho deves olhar para mim, com o outro deves olhar o que estás a fazer. Isso é a nossa vida, né? A gente se distrai muito, mas a gente tem que estar sempre voltando, né? Com a intenção. É muito importante a intenção da divina vontade desde o início do dia. Você fala assim, eu quero viver todas as minhas ações na divina vontade, mas às vezes você fala com alguém ou acontece alguma coisa, você não prestou muita atenção naquilo ali, né? Entendeu? Aí você tem que estar sempre voltando, né? Pedindo perdão, né? Aceitando sua pequenez, mas não desistindo e voltando sempre a sua atenção, né? Então, assim, quero que as criaturas desvaneçam completamente. Então, você vai ver tudo de um jeito diferente, vai espiritualizar todas as coisas agora. Você não é simplesmente uma pessoa humana vivendo, recebendo ordens, indo trabalhar, cuidando dos afazeres, respirando, sobrevivendo como as outras pessoas. A sua vida não é mais assim. A vida das pessoas também não são, mas elas não sabem, né? Então, assim, tem que ter o entendimento, tem que ter a consagração, tem que ter o da vontade humana. É isso, conhecimento. Então, você vai começar a perceber que tem um Deus controlando tudo. Mal, que não é simplesmente as coisas acontecer por acaso, que não está no controle humano. Nem a pessoa que vem até você que controla aquilo que ela está fazendo. Deus é que está permitindo tudo. Todo, até o de mal que acontece. Você não vai nunca ver Deus fora, nem no mal que acontece, nem na notícia que você vê na TV. Você vai achar que é uma coisa assim, movido pelo demônio, movido pelas pessoas. Não, Deus está no controle de tudo, do bem e do mal. E até a ação do demônio é permitida por Deus, e regulada, permitida até um certo ponto, mas tudo é Ele também. E Deus usa até dele também. Até do que ele faz, dos estragos que ele faz, Deus tira um bem daquilo. Então você vai começar a perceber que as coisas não são simplesmente por acaso, circunstâncias assim de sorte, né, que acontece assim do nada. Alguém vir falar com você não é uma coisa à toa, né? Tem a permissão de Deus em cima disso para um propósito. Nunca é por acaso também. Tem um propósito que Deus está trabalhando em cima do que acontece, tá? Então você vai começar a perceber assim, opa, eu não posso reclamar de nada que me acontece, porque tudo que me acontece é Deus. E tem para quê? Se eu ficar doente, tudo. A hora que eu acordo, que eu levanto, que eu ando, se eu vou escovar os dentes, se eu tomo um banho, aquela água que chega até mim é Deus. É Deus que está mandando. Nada é simplesmente os homens fazendo. Por trás dos atos humanos está Deus. Então não é o ser humano que ministra o bem e o mal, não é o ser humano assim. Claro que Deus não faz o mal, tá? O ser humano decidiu isso, tá? A vontade humana da pessoa deu legalidade para fazer aquele ato na liberdade dela. Mas também foi permitido por Deus, porque ele dá a vida, entendeu? Foi permitido por Deus porque não nega a liberdade para a criatura. Ele nunca vai fazer isso. O amor dele vai fazer com que o ser humano deixe ele livre para ele escolher entre o bem e o mal. Mas enfim, você só vai ver Deus em tudo e qualquer lugar. Você nunca mais vai dizer
A culpa é essa pessoa, isso e aquilo e tal. Não. Você não vai pensar como as outras pessoas, que elas sempre buscam uma culpa ou em si mesmo ou nos outros, né? Olha, essa moça que caiu lá no negócio lá perto do vulcão lá, naquela trilha que ela fez naquele país, a culpa é do país, que é negligente. A notícia deixou claro que a culpa lá é daquelas pessoas lá, daquele país, que tal. Ah, Ruth, mas pode ter alguma coisa a ver, sim, uma foto. A culpa é da moça que foi para um lugar que sabia que era perigoso. A culpa é do guia da trilha que devia ter esperado ela. Ah, Ruth, mas sim, eles foram negligentes, tá? Mas quem permitiu tudo? Deus. Então, assim, Deus permitiu que ela morresse, sim. Ele que tem o controle da vida, da morte, de tudo. É Deus que permite. Porque aí morre alguém no hospital, aí vamos ver quem é o culpado. Vamos investigar. Segundo a polícia, tal, os médicos foram negligentes. A culpa é do diretor do não sei o quê. Lá no fundo, você não vai falar como as outras pessoas, não é Deus. É Deus que permitiu, é Deus que permitiu isso acontecer. Quem tem o controle não é o ser humano, e é uma soberba o ser humano querer pôr a mão no controle das coisas. Ah, Ruth, então vou viver a minha vida de qualquer jeito e tal, né? Porque no final das contas, quem controla, não. Você tem a liberdade, escolha entre o bem e o mal, e tem as consequências para isso, naturais, que a culpa é do pecado, né? Do ser humano, né? Mas não é algo que sai do controle de Deus. Você tem que entender isso, entendeu? Então, então você começa a ver Deus em tudo, tá? Só que como ver Deus? Porque às vezes coisas ruins acontecem e Deus quer ensinar alguma coisa em cima daquilo, tá? Ele permitiu aquilo chegar até você, mas o que que ele quer te mostrar? Por exemplo, eu estou com a enfermidade no meu braço, né? Eu vou ter que ficar com o imobilizador por 3 meses. Por causa de uma tendinite, né? Uma lesão aí, devido a muita sobrecarga, peso, que eu fiquei carregando a bebezinha e eu fiquei com essa lesão, uma síndrome que eles falam. Tá, é Deus? Tá, mas o que que ele tá me mostrando, permitindo isso? Então, não é simplesmente eu falar, é Deus, então tá tudo bem, é maravilhoso isso, tal, aceitar, tá, mas o que que Deus tá me dizendo? Ruth, você precisa se cuidar, você tem que fazer exercício, e você tá entendendo? Deus tá me mostrando, às vezes, a desordem. Às vezes, uma coisa que acontece é que quer te mostrar a desordem daquilo para resolver, então, entendeu? Tem uma luz ali, tem que descobrir essa luz. Porque senão tudo que te acontece também, você simplesmente vai ver como um bem e vai deixar também alguém pisar em você, sufocar você, coisa errada acontecer e tal. Às vezes Deus permite uma dor para você ir no médico. Deus permite uma dor para você ver que tem um probleminha ali, uma luz que tá te dando, de coisas que você tem que cuidar, tá? Então vamos lá. Então é sempre Deus falando com você, tá? Mas o que que ele está falando? Por isso que é um olho em Deus. Você não pode tirar a concentração dele, né? Então, ó, se te dão ordens, não olhe para as pessoas. Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que é ordenado. Então, as criaturas, muitas vezes, elas são rebeldes. Às vezes, você é uma pessoa muito assim, que não aceita que ninguém te controle, assim, né? Que ninguém te diga o que fazer, né? E Deus te põe na situação para que você seja humilde. Porque você é uma pessoa que não aceita ordem de ninguém. Eu vou fazer do meu jeito, é da minha forma. E ele está te ensinando, filho, eu estou debaixo da autoridade. Então, Deus está debaixo da autoridade do sacerdote. Deus está debaixo da autoridade de um médico. Deus está debaixo da autoridade do seu esposo. Então, você tem que prestar muita atenção. Porque, meu marido, ele não está lendo o livro do céu, então o que ele fala entra no ouvido e sai pelo outro. Cuidado, cuidado. Porque Deus vai falar através dele, né? E Deus vai falar através dele, vai usar dele para te colocar na ordem. Você tem que ser humilde e prestar atenção, porque a divina vontade não te põe num patamar em você dizer ninguém mais manda em mim e chegar lá na minha paróquia, eu faço o que eu bem entender e não interessa o que o padre pensa, o que o padre pede. Cuidado, a divina vontade vai te manter como Jesus. Como Jesus era diante da autoridade. Jesus, sendo Deus, respeitou a autoridade do local. Ele falou, pague o tesouro ao templo. Mandou Pedro pegar lá da boca do peixe a moeda
não vamos arrumar confusão. Diante das autoridades que ele chegava, ele pedia autorização para pregar. Então, assim, ele não ia infringir na lei, não mandou os apóstolos pisar na lei. Ele falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, ele não veio trazer uma revolução em que você sobe em um pedestal, né, de entendimento e se coloca acima de ninguém. Então, tem uma ordem, Deus está sobre essa ordem. O Papa, a igreja, né? O magistério da igreja, os sacerdotes, os bispos, né? Pai, uma mãe, né? Tem o mandamento da lei de Deus, tudo isso é ordem, não é? Então, o seu patrão, do momento ali, mas Ruth, se meu patrão pedir algo, tudo que meu patrão falar é Deus? Não. Deus está permitindo. Sempre você vai ver como Deus permitiu o patrão pedir tal coisa, mas por qual finalidade? Ah, e se meu patrão, ele pedir, por exemplo, para mim ficar fora do... trabalhar, ele tá me fazendo desvio de função e tá fazendo eu trabalhar acima do horário do meu expediente, que eu tô atrasando em casa, tá dando problema em casa, porque eu tenho que ficar mais, 1 hora a mais, se meu patrão quer, porque gosta muito do meu trabalho. Não, então o que que Deus está falando através dele? É Deus que permitiu, tá? Mas o que que Deus quer te ensinar com isso? Então, muitas vezes ele quer que você tenha um posicionamento ali. Não. Ordem é ordem. Eu trabalho até o meu expediente, é o certo. Então, você não vai favorecer. Ele não está te dizendo, ah, sou eu e quero a desordem. Deus não quer a desordem. Você vê que é algo totalmente contra a vontade de Deus, uma situação insustentável, né? Você vê claramente que não é da vontade de Deus, uma coisa insuportável, insustentável, fora da ordem, contra a dignidade, entendeu? Tudo que é contra a dignidade da pessoa, tudo que é fora da ordem, tudo que você vê que claramente é a vontade humana do outro, que está se aproveitando de você, né? A pessoa está se aproveitando de você e tudo. Mas Deus é que permitiu que tivesse essa pessoa. Então tem uma reparação que Deus quer de você ali, né? E a reparação muitas vezes é você ter a coragem de chegar pro seu chefe e falar, não dá. Ah, mas então eu vou te mandar embora. Tudo bem, né? Entendeu? Você não vai ficar favorecendo o ambiente de pecado. A divina vontade não vai te permitir estar numa situação, não vai querer de você favorecer um ambiente de pecado, de desordem, em que o outro está pisando em você e você fala, ah, é Deus. Não. Deus, sim, permitiu isso, ele quer te ensinar algo. Às vezes é a coragem de falar, é a postura de defender o que é correto, né? Que muita gente não tem. Muita gente vai lá e vai fazer a vontade do patrão, então fazer atos opostos das criaturas. Muita gente vai fazer a vontade do patrão porque tem vantagem, porque o patrão vai pagar mais, porque vai ser o funcionário do ano, entendeu? Então tem muita coisa para julgar na situação. Então, se te dão ordens. Então, gente, é muita coisa, sabe? Quando eu fui meditar, eu fiquei assim, Jesus, como meditar esse trecho, explicar isso? É porque, assim, é muita circunstância. O importante, é muito importante partilhar o que está te acontecendo, porque, assim, depende da situação, sabe? E assim, para quem está no começo é muito confuso mesmo, né? Certas situações, assim, para todos nós, não para quem está no começo, para quem já está há um tempo, é, são muitas situações diferentes, né? Então, assim, é importante partilhar para compreensão, sabe? Então, assim, não tem como falar tudo. Falar aquilo que eu só me esperar aqui, né? Então, se te dão ordens, não olhes para as pessoas, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, gente, a autoridade de um pai, de uma mãe, é Deus que está sobre isso, né? É uma pessoa que Deus coloca, né? Então, assim, porque as pessoas são muito rebeldes, sabe? As pessoas só querem fazer o que elas acham que na cabeça delas, na lógica delas é o correto, entendeu? E não entende que quando elas estão desobedecendo uma autoridade, elas estão desobedecendo o próprio Deus, porque é Deus que está sobre tudo isso, né? Então, isso é muito complicado. A pessoa entender que as coisas assim você não pode ouvir e desprezar simplesmente, né? Que Deus está ali, entendeu? Ah, que as coisas que acontecem assim não é uma coisa assim que você escolhe o que te convém fazer, o que te convém obedecer, porque o ser humano tá vivendo um relativismo tão terrível. E nesse relativismo é cada um com a sua opinião.
Entende? Então, acabou ordem, né? Acabou uma verdade absoluta, acabou uma autoridade. Então, não é nem autoridade mais de pai, de mãe, é reconhecido hoje. Desde as escolas já ensina isso para os nossos crianças, né? Desde pequenos, assim, que o pai e a mãe não é, assim, os que têm toda a sabedoria do conhecimento, entendeu? Que eles têm o direito de fazer suas próprias escolhas desde cedo, que eles, né, de que é desrespeito se eles não puderem fazer. Então, assim, que pai e mãe pode ser até denunciado, porque às vezes o pai e a mãe tá corrigindo a criança, porque ela tá fazendo birra, porque ela tá errada ali, e hoje em dia até isso é difícil dentro de uma casa, né? Então, assim, o filho quer fazer o que quer, e quando o pai e a mãe vai corrigir, eles são vistos como ruins, como controladores, e isso é ensinado desde as escolas, assim, já é ensinado, assim, que não se pode submeter à autoridade do pai e da mãe, que isso é uma violência contra a liberdade da pessoa. Então, assim, o mundo está pervertido. Então, é muito sério isso, porque as pessoas perderam essa submissão a Deus e, consequentemente, também perdeu a submissão às figuras que Deus colocou. E se ele fala que são a representação dele na terra, o pai e a mãe, da criação ali. O pai e a mãe. Então, é muito sério, né? Uma desobediência ao pai e à mãe. E então, o pai e a mãe pedem uma coisa pro filho, deve ser assim, nossa mãe, é muito importante. Hoje os filhos fingem que não ouvem. O pai e a mãe pedem enrola para fazer. Não é fácil. Então, nós estamos num mundo assim muito desordenado. Você vai perceber desordem em tudo qualquer lugar, lendo esses trechos. Você fala, meu Deus, Deus está por trás de tudo, então as pessoas estão desobedecendo o próprio Deus, sim. Estão se rebelando, né? É muito terrível. Então, por isso que é muita reparação que a gente tem que viver na divina vontade, né? Então, com os olhos fixos em mim, não julgarás ninguém. Então, você não vai falar, essa pessoa é implicante. Seu chefe vai lá e te pede, faz esse relatório aqui para mim, ajeita esses documentos aí, coloque em ordem para mim. Ai, por que que não pede para outra pessoa? Ai, é implicância comigo. Ele gosta de pedir as coisas mais chatas para mim. Não é Deus que veio falar com você. É Deus que tá te dando esse trabalho. Então, assim, você não vai ficar mais julgando, né? Que é uma pessoa controlando aquilo. Você não vai julgar que tá no controle humano o que acontece, entendeu? Você não vai, não, né? Deus que está permitindo isso e tem um para quê. Então, assim, e você não vai ficar com aquela coisa, ficar vendo com trevas, como as pessoas veem, né? Ai, o chefe só me pede pra mim essas coisas que ele não gosta de mim, não vai com a minha cara. Sabe, essas coisas assim, não é Deus. Então você não vai ficar preocupada sempre de agradar seres humanos também, né? É por amor a Deus, né? Então, assim, não olhará se a coisa te é penosa ou te agrada. Então, vai aceitar o trabalho que te é dado. Você não vai ficar no seu serviço escolhendo, ai, mas deram a cadeira melhor para pessoa de tal, para pessoa tal, no meu trabalho, né? Ai, porque o chefe gosta mais daquela ali, então para ela deu o melhor lugar na sala, a melhor mesa, e para mim a pior, né? Então você não vai ficar julgando isso, é Deus que te deu aquele lugar ali, é Deus que escolheu aquela cadeira, é Deus que escolheu aquele computador para você, é Deus que escolheu aquele setor para você trabalhar, né? Então não olhará se a coisa te é penosa ou te agrada. Você não vai fazer só o que te agrada. Você tá lá na igreja, o padre pôs você para limpar o banheiro, sei lá. Ia ter um encontro. E cada servo ia pegar uma parte. Uns ia para intercessão, uns vão ser ministro, outros vão ficar na acolhida, sei lá, na cura e libertação. Aí eles escolheram você para limpar o banheiro lá no encontro. Você não vai ficar julgando se isso é penoso. Ai, o pior é para mim. Eu queria estar lá na frente, eu não vou nem conseguir ouvir nada do encontro, porque eu queria estar na acolhida. Ah, lá, eles gostam daquele grupo ali, olha, aquelas pessoas ali que eles põem na acolhida. Ah, aquelas pessoas ali que eles põem na intercessão, que eles têm preferência por aquelas pessoas. Não, você não vai ficar julgando nada disso. É Deus que te escolheu para limpar o banheiro no encontro. Foi Deus, através daquele coordenador, que te colocou para limpar o banheiro. E você vai limpar o banheiro com a maior felicidade do mundo, porque foi Deus que te deu aquele dever para fazer, olhando para Deus, unicamente por Ele, sem preocupação se alguém vai te elogiar, te agradecer, falar que ficou muito bem feito. Ah, mas se chegar na hora lá, esquecer de falar seu nome, é Deus também que fez ele esquecer lá, de citar
O grupo que limpou o banheiro. É Deus que não quis te dar nenhuma recompensa aqui na terra, que, né? Que quis guardar para o céu, que é dele mesmo, porque é Deus mesmo que fez, né? Então, assim, sabe, você não vai ficar implicância, ficar com maldade, sabe? Você nem viu nada assim de errado. É você mesmo que, na sua imaginação, que fica ali imaginando a teoria da conspiração por trás daquilo, né? Aí tem a teoria da conspiração por trás desse. Eu vou pegar exemplo de grupo de oração, que é o que eu convivo, né? Ah, por trás dessa forania aqui tem uma panelinha daquelas, e o coordenador da forania não gosta do meu grupo de oração, não gosta de nós, e porque com nós é o pior, esqueceu da gente, não, né? Então, assim, é Deus permitiu. Se fosse uma humilhação, Deus também permitiu, né? Porque muitas vezes a gente é pessoas assim orgulhosa que tá fazendo as coisas ali para Deus. Não tem uma reta intenção. E Deus está vendo que você não tem uma reta intenção, né? Que você faz as coisas porque você quer que as pessoas vejam você vestindo aquela blusa lá do encontro tal, que todo mundo veja que você participa. Você gosta de ter aquele olhar das pessoas, olha, ela é serva, ela é isso, ela é aquilo. Aí Deus te esconde, te põe para limpar um banheiro. Aí Deus permite que ninguém cita você para te elogiar e te agradecer. Porque ele quer tirar esse gosto seu, então ele está te purificando, te tornando mais bela, tirando aquela intenção errada em que você fica muito presa na sua pessoa ali, sendo elogiada. Então ele vai e permite em uma situação desagradável para tirar esse, para que você faça só por ele. Então, se um dia alguém agradecer, tanto faz, tanto fez para você, nem cheirou nem fedeu, entendeu a situação? Não importa. Só importa Deus, só importa que você foi lá e cumpriu o seu dever. E você já está super satisfeita por ter feito a vontade de Deus e não precisa de ninguém te considerar. Você só faz por amor a Deus. Então ele quer te curar disso, ele quer o seu povo assim na reto agir. Porque tá vendo que não é reto o seu agir. E ele é em ciumento, ele cuida da sua alma. E ele tá vendo que dentro de você, você é uma pessoa assim que gosta de se aparecer, tem um orgulho. É o se ver, você tem uma visão de si mesma, de estima, né? Então você gosta de ser visto assim, mas assim, as pessoas estão te olhando ali naquele lugar. Você gosta desse olhar de passar no corredor assim, e as pessoas sabem que você não é simplesmente uma pessoa que está sentada participando do encontro, você faz parte daquilo. Então você tem um sentimento muito poderoso assim dentro de você, um ego, que às vezes nem você tem consciência disso. Mas lá no fundo você tem que olhar para si mesmo e dizer, eu fiz, eu tô aqui, eu tô participando. E dentro do banheiro ninguém sabe se você tá participando ou não, se você foi ou não. Tem pessoas talvez que você quer mostrar que você tá lá e elas nem sabem porque você tá escondida lá no banheiro, entendeu? Limpando. E então tem o para quê de tudo, tá? Então você não, se você joga fora a situação, eu não vou limpar banheiro, então também nem vou pôr meu nome nesse encontro, você tá enquanto a vontade de Deus. Então, entendeu? Aí você está fechando-se a graça que quer trabalhar em você essas coisas, te curar esse ego inflamado. Então, se pode ou não fazer, aí eu não posso fazer isso, porque não sei o quê. Não, você não vai julgar isso. Fechando os olhos a tudo, isso os abrirás para olhar somente a mim. Então, por que que Jesus está me trazendo essa situação, né? Por quê? O que que quer com isso, né? Me levará junto de ti, pensando que estou olhando-te fixamente e me dirás, Senhor, então Jesus está prestando atenção no que você vai falar. Quando você entende que você deve uma satisfação para Deus, você não julga as situações de qualquer jeito. Você deve uma satisfação para Deus, entendeu? Você sente aquele sentimento assim mesmo, de que Ele está assistindo junto à sua vida, assim, de que você tem, você não vai ver as coisas de qualquer jeito. Então, Senhor, só uma responsabilidade, sabe, muito grande. Você não vai querer ofender a vontade de Deus, entendeu? Então, Senhor, só por ti eu faço, só por ti quero agir lá, não mais sujeito às criaturas. Então, não importa por que que te colocaram para limpar o banheiro. Você só vai agir por Deus, entendeu? Então, se tu anda, se trabalha, se falas, em qualquer coisa que fazes, teu único fim deve ser o de agradar só a mim, entendeu? A sua satisfação é para com Deus, né? Então, ó, quantos defeitos evitarás, né? Se fizer assim, quanto defeito? De orgulho, de vaidade, de resistência, de tanta coisa. Quanta coisa você vai evitar? Quanta dor de cabeça depois pro purgatório lá, né? Quanta coisa, quanta purificação já acontecendo aqui na Terra com essas realidades, né? Quanta coisinha, né?
Então, assim, é tanta coisa, você não tem ideia, você só vai agradecer por ter passado por isso. Você só vai agradecer, entendeu? Então, outras vezes me dizia, também quero que se as pessoas te mortificam, te injuriam, te contradizem, mantenha os olhar fixo em mim, pensando que com a minha própria boca te digo, filha, sou eu mesmo que quero que sofras isto, não as criaturas. Afaste o olhar delas. Sejamos senão somente eu e tu. As demais destruas. Isso é muito forte. A gente não gosta de ser humilhado, a gente não gosta que as pessoas assim nos julguem, né? E às vezes Deus permite isso justamente porque a gente não quer. A gente quer fugir dessas ocasiões. A gente é uma pessoa que já quer se defender de cara. Olho por olho, dente por dente. Mexeu com meu orgulho, mexeu com meu ego, vai levar. Mexeu comigo, vai levar resposta. Então, assim, às vezes é uma pessoa assim que não aceita passar por nada. Tudo tá ruim, você não aceita passar por uma mortificação, sofrer. E quanto mais você evita, mais tem pro seu próprio bem. Então, assim, muitas vezes Deus é que está, Deus usa das pessoas, tá? Deus permite, tá? Que a pessoa venha e implique com você, permite uma situação para te assemelhar a Ele. Aí você tem que olhar para a vida de Jesus e ver que Ele também passou por isso, que Jesus também, ele foi humilhado, que Jesus também passou por desfeita, as pessoas fizeram desfeitas com Ele, contradizeram Ele, né? Então, manter os olhos fixos nele, pensando que nem vê a pessoa, sabe? Mas é Deus que permitiu essa pessoa vir falar isso comigo. Deus que permitiu essa situação. Então, tem situações que ele vai falar, aceita, passa. Tem situações que, dependendo do contexto que você vive, né, dependendo da situação, ele vai querer que em você vai te mover a, a não deixar que, por exemplo, o seu filho, Deus quer que meu filho então me pise em mim. Você é autoridade, né? Então Deus quer que meu filho me mortifique. Então, se meu filho me bater, se meu filho pegar as coisas de casa e vender para comprar droga, se meu filho me ameaçar com a arma, né? Se meu filho bater na minha cara, é Deus. É Deus que está batendo na minha cara, não. É Deus que está permitindo aquilo acontecer. Mas para quê? Então, ele quer um posicionamento de ordem ali. Ele quer que você, né? A mortificação já é você corrigir o seu filho, nesse caso. O sofrimento já é porque você às vezes tem um apego ao seu filho, não quer, né, falar certas coisas que são difíceis de falar para o seu filho, né? Não gostaria de estar nessa situação de ter que castigá-lo, de ter que tirar o videogame dele, de tirar ele da escola particular, de tirar os gostos dele porque o seu filho está zombando de você, está maltratando você. Então, de você ter essa postura firme dentro de casa, isso já é a cruz na divina vontade. Então, porque às vezes tem muita coisa que é virtude, tá? Que tá falando pra gente, mas assim, é, mas muitas coisas assim, tem sofrimentos que não são a divina vontade, tá? Tem sofrimentos que é desordem que Deus quer usar de você, né? Dentro da possibilidade que te dá, porque você não vai sair fazendo violência. É num contexto em que você tem liberdade para fazer, como a mãe tem liberdade sobre o filho. Então, Deus, o sofrimento já vai ser você ter que. Porque às vezes o mais difícil para você é falar. O mais difícil para você é ter que castigar o seu filho, já dói muito em você isso. E esse é o sofrimento que Deus quer que você passe. Mas não de ter ali o seu filho pecando contra você dentro de casa e você permitir, porque quando você. O que é olhar para Deus vendo a criatura? E o que Deus quer me mostrar através disso? Porque. E a alma daquela pessoa, e a santidade daquela pessoa, e a salvação daquela pessoa. Você não salva ninguém. Mas você é um instrumento, muitas vezes, para o seu filho, pelo menos para mostrar para ele a verdade. Se ele depois não quiser seguir o caminho, é escolha dele. Mas você precisa falar, né? Então Deus quer usar a sua boca para falar com o seu filho que está errado, aquela atitude que é essa firmeza em você. Então ele quer essa firmeza de você, né? De falar com o seu filho, de corrigir o seu filho. E isso já é a reparação da divina vontade, é corrigir o filho. E você está dentro da ordem, porque é o seu posto de mãe. Tem uma ordem ali dentro daquela casa. Então você não vai também favorecer um ambiente de pecado para dizer que é Deus que está te querendo que você favoreça o pecado. É Deus que está permitindo aquilo, mas qual é o ato divino?
Por isso que é importante conversar, partilhar o que está acontecendo, porque depende da circunstância. Tem circunstância que ele só vai te falar, sofra, né? De repente é uma situação que você não é autoridade no lugar, por exemplo. Você, sei lá, foi chamada para uma pastoral na igreja, né? Sei lá, do terço, rezar um terço, né, da igreja. E de repente as pessoas assim desfaz de você lá, né? Não dá um cumprimento mais ou menos, tem, sei lá, do nada assim, sabe? As pessoas não fazem muito caso de você, então às vezes Deus quer que você sofra aquilo, porque ele tem ciúme de você, ele te deixa meio que invisível, que quer você para ele. Não quer você assim, pro humano, né? Para ficar ali com muito coleguismo, né? Com muita coisa pegado, apego humano. Então aí você entende que ele que quer aquilo ali. Então você não vai ficar vendo a pessoa assim. A divina vontade está permitindo aquilo ali. A divina vontade está permitindo aquilo, não, mas é que a pessoa é chata. É a divina vontade está permitindo que a pessoa chata, a chatice daquela pessoa, para te mortificar, para te embelezar, para te deixar mais para ele, porque ele é muito ciumento. Então, tudo aquilo que ele vê que você está muito concentrado no humano, está muito concentrado ali, está desviando o olhar dele, ele pode permitir que você seja retirada do local por um bem. Então, é Deus que está te tirando, não é uma pessoa que está te tirando. Deus usou daquela pessoa, mas é Ele próprio que está te dizendo: eu não quero você aí mais, né? Eu quero você para mim. Então, tem situações e situações, por isso que é difícil. Eu estou dando alguns exemplos, mas é muita coisa. Quando eu fui ver esse trecho, eu falei assim: o que falar? Porque pode as pessoas entender tudo errado, né? Pode as pessoas pensar assim: então tá bom, meu marido me deu um soco na cara, é Deus que tá me dando um soco na cara. Eu não vou nem denunciar, não vou para Maria da Penha, nada. Eu vou continuar apanhando dentro da minha casa porque é Deus que tá me socando a cara. Não é assim. Entendeu? É Deus que está permitindo, sim, mas e aí? O que que ele quer com isso? Qual é a mortificação? É o você ficar apanhando? Ou a mortificação é você já ir lá e ter que denunciar e cortar aquela situação de pecado? O que às vezes é muito mais difícil, porque você tem um apego ao marido, tem um apego ao status de casada, tem um apego de que depois todo mundo vai saber o que aconteceu e você vai ficar sozinha. Tem um apego à solidão, assim, tem uma dependência emocional muito forte da pessoa. Então, o que que Deus quer embelezar em você? Às vezes é tirar a dependência emocional, é mostrar para você esse casamento não é minha vontade, porque é dois juntos eu estou. Ali não tem dois juntos, tem um só amando e não é, aí eu não sou eu que julgo isso, tá? Isso você vai procurar a autoridade do padre, do bispo, eles que vão avaliar a situação do seu casamento, né? Tô dando exemplo do que pode acontecer, mas aí não sou eu que digo isso. Isso aí é a igreja, você vai buscar a autoridade já que é constituída aqui na terra pela divina vontade, que é a Santa Igreja, o sacerdote ali do local, da sua paróquia, né? E aí Deus vai te encaminhar. Então, tudo isso já é reparatório. Você tem que se humilhar, tem que falar para o sacerdote de uma mortificação muito grande, porque você gostaria, né, que não tivesse que ter que levar uma situação dessa, né? Mas infelizmente o ato vai ser você ter essa coragem. E vai reparar por muitas mulheres que não têm, que até morrem na mão do marido porque não tem coragem de falar. É, que permite uma situação dessa, né? Às vezes pensando na sua própria santidade pessoal, mas eu ofereço a minha dor aqui, mas e o marido? Que ele vai para o inferno, que ele se lasque? E você sendo conivente com aquele pecado dele? Então, às vezes, ele quer que você corte o mal pela raiz. Você é uma pessoa usada por Deus, tá? Você é divina. Você não é uma santa humana. Você não vive santidade humana, né? Você é a pessoa de Deus naquele lugar. Ele está usando você. E Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é misericórdia. Então você vai estar cheio dos atributos de Deus para agir nas circunstâncias, tá? Então depende da situação, como eu falei, né? Então, gente, tu me farás um presente, me agradecerás afetuosamente, serás grata com aquelas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer. Mesmo essa situação, eu posso agradecer. Tive que denunciar meu marido, pôr ele na cadeia, sei lá, por uma situação de violência. Sim, porque Deus está te libertando de uma situação. E também esse sofrimento para o seu esposo é também purificação para ele perceber que o pecado tem suas consequências e que se ele continuar é muito pior para a alma dele, muito pior. Imagina, né? O que mal que está fazendo. Então, assim,
Senhor, obrigada, porque essa oportunidade de sofrer tudo isso também, se não fosse esse despertar também, eu estaria numa situação muito errada, né? Assim, tem o sofrer pelo motivo certo, sabe? Sofrer dentro da verdade, da ordem, do que é correto, o sofrimento que a própria vontade divina te proporciona. É diferente do sofrimento, porque nessa situação não é cruz proporcionada por Deus. A cruz foi o ato de você ter que mover todo esse processo, né? A cruz foi essa realidade, né? Estou falando de uma situação em que você realmente precisa ir. Agora, tem cruzes que são a divina vontade que você não tem que ficar assim. Por exemplo, você tem um vizinho que põe música alta, muito alta, funk, qualquer tipo de música, né? E é chato, é horrível passar por aquilo, mas é Deus que está permitindo aquilo, é Deus que está permitindo você sofrer aquilo, e você reza, né? Você oferece, repara, pede perdão por aquela pessoa. Então, muitas vezes ele quer te dar aquela oportunidade de sofrer aquele sofrimento ali, daquele vizinho ali, tá? Então, não é assim, eu então vou ter que ir lá e já denunciar, porque não é assim, não é uma situação que você tem aquela autoridade, não é uma situação assim, tá? Tá fora do controle, insustentável. Não. Então, depende da situação. Então, fazendo assim, caminharás retamente diante de mim. Nada mais te causará inquietude e gozarás sempre de paz, porque você vai se voltar para Deus, compreender o que Ele quer, tirar a luz daquilo ali e pronto. Então, você não vai ficar ali naquela situação, só aborrecida, pensando só na, é aquela pessoa e vendo aquela pessoa. Não, o que que Deus quer ensinar com isso? Então, espero ter ajudado, amém?